Olá, nessa nova aula nós vamos falar um pouquinho dar continuidade à bioquímica, né? E falar sobre outro componente orgânico aqui, que é os lipídios, que são os lipídios, tá? Os lipídios eles são formados por processo de esterificação. O processo de esterificação se dá a partir da união da reação de ácidos graxos ou ácido graxo, ácido gordo, aí nós temos por ácido carboxílico. Então, nós temos essa reação, né, ácido carboxílico mais álcool e forma um éster. Então, lipídios são ésteres, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de tipos fosfolipídios, né, que presentes aqui na membrana celular, e eles têm um, dois componentes, né? Uma parte é hidrofílica, tem afinidade com água, formada de fosfato ou a glicerol, tá? E nós temos outra componente, outra parte, que é hidrofóbica, ela não se mistura com a água. Então, ela é formada por ácido graxo saturado, tá? E ácido graxo insaturado, ok? A parte hidrofóbica fica voltada geralmente para dentro da membrana, né? Que são duas camadas. São uma camada bilipídica, né? Que é chamada membrana celular, uma camada bilipídica. Então, nós temos aí a parte hidrofóbica voltada para a região mais interna aqui. Já a parte externa, né? Tanto interna aqui quanto externa, em relação a uma célula, nós temos a parte hidrofílica, que tem afinidade com água, ok? Então, é interessante saber essa composição da membrana, né, formada por lipídios, essa camada bilipídica. Nós podemos dividir os lipídios em dois grupos, os grupos saturados e os insaturados. Os saturados são aqueles que, por demanda, têm duas ligações, tem uma dupla ligação, tá? Aqui, por exemplo, ó, insaturados tem essa dupla ligação. Os saturados, eles só têm uma ligação ó, com carbono, ok? A gente pode ver isso muito em química, tá? Então, aqui nós temos um ácido carboxílico, tá? Um ácido carboxílico e poliálcois. Assim como aqui nessa insaturada nós temos, na verdade, eu acho que isso aqui é um álcool, é poliálcool, e um ácido graxo é isso aqui, uma carboxílica, a carboxila, né, que pega os dois, tanto o álcool como aqui. Então, aqui é uma carboxila, aqui é um álcool, tudo isso aqui é um álcool, e carboxila ligado, carboxila, álcool, ok? Os insaturados podem ser cis e trans também, né? Os insaturados são aqueles lipídios, né? Mas gordurosos, né? No estado mais sólido, como gordura, enfim, sorvete, maionese. Já os saturados são no estado mais líquido, né? Como óleo, a banha ali derretida, enfim. Os insaturados são mais perigosos, claro, né? Para a saúde humana. Aumento de colesterol, triglicerídeos, enfim. Então, nós temos duas classificações aqui. A outra classificação é em relação ao agrupamento desses lipídios, né? De acordo com suas semelhanças. Nós temos o primeiro grupo, né? Que são 5, né? O primeiro grupo são os glicerídeos, depois nós temos os fosfolipídios, nós temos também os cerídeos, nós temos os carotenoides e os esteroides, tá? A gente fez um mnemônico, né? Farofa da G6. G6 lipídios. Farofa da G6. Então, farofa, o F de fosfolipídios, dá G de glicídios.
C com 2C, né? C, de cerídeos e carotenoides, e E de esteróides, ok? Então, vamos falar inicialmente aqui dos glicerídeos. Glicerídeos é formado por álcool, né, que é um glicerídeo. Então, quando temos a junção aí do álcool mais o ácido graxo, nós temos aqui o álcool como glicerídeo. Aqui nós temos os dois, né, como eu havia dito, insaturados e saturados, pode ser óleos e gorduras. Então, exemplo clássico de glicerídeo vai ser óleos e gorduras, ok? Quando a gente faz exame, né, para medir os triglicerídeos, são basicamente isso aqui, ó, triglicerídeos, a taxa aqui de gordura insaturada no seu corpo, ok? Triglicerídeos. E ácido graxo, ácido carboxílico, que o glicerídeo, ácido carboxílico, glicerídeo, formando triglicérides. São três. Ácido linoleico, né? Ácido palmítico. Então, esses ácidos aí, estradiol, testosterona, progesterona, que é mais esteroides, tá? Não aqui. O próximo é o fosfolipídios, que já havíamos falado um pouquinho, né? Da bicamada lipídica da membrana celular. Ok? Nós temos a cabeça polar, que é voltada para a parte externa, né? E a cauda é apolar, que fica mais internamente, tá? Então, ela tem caráter anfilifílico e caráter hidrofóbico. Caráter anfilifílico seria a afinidade mais, que seria o caráter da cabeça polar, e hidrofóbico da parte aqui interna, né? Polar. Então, nós temos a bicamada fosfolipídica, tá? Não só lipídica, mas fosfolipídica, porque está associada ao fósforo, tá? A parte hidrofóbica, a parte hidrofílica, que é a região intracelular e extracelular. Outro tipo de lipídios que nós temos são os cerídeos. Os cerídeos são álcoois longos e ramificados, tá? São álcoois longos e ramificados. São insolúveis em água, exemplo de cerídeos, é a cera de ouvido, o favo de mel, cutículas, enfim, tudo isso que tem esse aspecto de cera são considerados lipídios do tipo cerídeos, certo? Então, nós temos aqui só um exemplozinho aqui das ceras. As ceras impermeabilizam folhas, frutos e pétalas, assim reduzindo a evaporação. É um dos mecanismos para evitar a perda de água pelas plantas, né? As abelhas são exemplos de animais que produzem cera com a qual constrói suas colmeias. Não só os animais produzem ceras, mas também as plantas também, né? Que tem aquela camada para impedir a perda de água nas folhas. Então, camada fosfolipídio tem nas plantas e animais, glicídios tem nas plantas e tem nos animais, fosfocerídeos tem nas plantas e nos animais, fosfolipídios também, que é na camada bicamada fosfolipídica, tanto na célula eucarionte vegetal como animal, tá? Nós temos também a outra classificação, que são os carotenoides, né? Os carotenoides são a parte do álcool, tá? Não tem a parte do ácido carboxílico, ácidos graxos, né? Que se comportam como lipídios, esses álcoois, tá? Então, exemplo clássico é o beta-caroteno, né? Que são aquelas comidas com aspecto vermelhado, laranja, tá? O tomate é um exemplo clássico de beta-carotenoide, ajuda aí na produção do retinol e da vitamina A, certo? Outro tipo que é bastante conhecido são os esteroides. Os esteroides não estão associados apenas à bomba tal, da academia, mas também a alguns esteroides que temos assim de forma natural, né? São os hormônios sexuais, como testosterona,
estrogênio, enfim, que é da mulher, testosterona do homem, estrogênio, e enfim, que regulam aí todas as características dos gêneros. Só a parte álcool que se comporta como líquido, né, como eu havia dito. O álcool é cíclico, né? Está associado também aos esteroides. Exemplos de esteroides são esses hormônios, o colesterol, seja ele o HDL ou o LDL, e tem a absorção direta, tá? Funções só em animal. Bile, né? Produzido na bile, e vitamina D, associada à vitamina D, hormônios e membranas, tá? Então, nós temos também aqui uma explanação sobre os dois tipos de esteroides, que são os colesteróis aqui, HDL e LDL, que é a lipoproteína de mais densa, né? High density, que é o HDL, que seria o colesterol bom, e o menos denso é associado com colesterol ruim, né, para a saúde, é associado com entupimento das artérias, podendo ocasionar aqui uma aterosclerose, um AVC, um entupimento das artérias, tanto do cérebro como do coração. Outras funções. Tem a função da glândula uropigiana, né, na impermeabilização, a asa, ela é impermeabilizada, né, por essa cera e impede que se essa asa entrar dentro de água ou ser molhada, que ela não consiga voar e demore de secar as penas e ela não voa. Nós temos os hormônios sexuais, como eu havia dito, a cutina em vegetais, que impede também a perda de água. Então, nós temos algumas questõezinhas aqui, né, para fixar. Quais os dois principais lipídios que ajudam a formar a membrana celular? A. Fosfolipídio e cerídeo. B. Colesterol e fosfolipídio. C. Triglicerídeo e colesterol. Sabemos que fosfolipídio tem aqui e aqui, tá? Que ajudam a formar a membrana celular. Seria a fosfolipídio cerídeo. Eu colocaria. B, a letra 2, a questão 2. Que estrutura celular apresenta composição lipídica? Bainha de mielina, vacúolo, parede celular. Parede celular não, é mais proteína, parede celular, né, dessa densidade. Vacúolo, ali tem enzimas digestivas, então não. Bainha de mielina tem aquelas são uma estrutura lipídica presente no neurônio, justamente para aumentar a rapidez do impulso nervoso. Então, faz a pulagem, né? Pula, os impulsos nervosos pulam, né? Para não passar por todo o neurônio. E isso é a bainha de mielina, que o lipídio acaba sendo um condutor de eletricidade, um fraco condutor de eletricidade, ou não, né? Ele é uma barreira. Certo? Então, seria bainha de mielina. Terceiro, cite 3 funções dos lipídios nos animais. Seria a função de primeiro, acho que seria reserva de energia. Depois, pode ser proteção contra a perda de água, ou uma proteção contra patógenos, por exemplo, seria isso. E também na regulação de certas reações no metabolismo com os hormônios sexuais. Quarto, que lipídios são sólidos em temperatura ambiente? São temos ácidos graxos saturados e insaturados ou ácidos graxos e insaturados trans, não? Então, nós temos aqui os ácidos graxos insaturados, tá? Insaturados, que são em estado
temperatura ambiente. Agora não lembro se é trans ou é cis. Então, duas coisas para eu colocar aí na descrição do vídeo, né? Esse cis e trans e a reação de sal. É totalmente correto chamar LDL de mau colesterol? Não. LDL realmente é um colesterol que acaba prejudicando ali pelo acúmulo, é mais facilmente acumulado ali nas artérias, ok? Outra questão. Dentre os tipos de esteroides, o grupo particular de lipídios é mais abundante nos tecidos animais. Essa composição está na composição da membrana plasmática das células animais, é produzida em nosso próprio corpo, principalmente no fígado, tá? O que? Os lipídios produzidos no fígado. Trata-se de composto químico percussor da vitamina D e dos hormônios estrogênios, tá? Dos estrogênios. Então, nós temos aqui vitamina D, né? Está associada à vitamina D, produzido no fígado, tá? Então, nós temos esse aí, cis e trans, ok? Então, trata-se de um composto químico precursor da vitamina D e dos hormônios, tá? O texto refere-se a colesterol, tá? Colesterol está associado à vitamina D e é produzido pelo fígado. Colesterol. Por isso que tem uma Jojo todinho, mesmo o fígado dele estava muito grande, precisou operar, né? Talvez pelo excesso de gordura ali no fígado, né? Ali do colesterol. Excesso de gordura no fígado, ok? A segunda. Há alguns meses foi lançado no mercado um novo produto alimentício voltado para o consumidor vegetariano, uma bebida sabor iogurte feita à base de leite de soja. À época, os comerciais informavam tratar-se de um primeiro iogurte totalmente isento de produtos de origem animal. Sobre esse produto, pode-se dizer que é isenta-se de colesterol e carboidratos, não tem origem animal. Colesterol tem origem animal, carboidrato também. B, lactose e colesterol. Proteínas, lactose e carboidratos. Sobre esse produto, como é que é? Feita à base de leite de soja. Tem lactose, sim, leite de soja. Os comerciais vão lá tratar esse primeiro iogurte totalmente isento de origem animal. Então, ele tinha colesterol e lactose. Ok. O uso de óleos vegetais, né, saturados na preparação de alimentos é recomendado para ajudar a manter baixo, aqui a planta não tem colesterol. Ué, e aí? Não tem origem animal, isento de origem animal, e aqui tá colesterol. Seria proteínas e lactose, então. A planta não tem colesterol. Ok, o uso de vegetais na preparação de alimentos é recomendado para ajudar a manter baixo o nível de colesterol no sangue. Isso ocorre porque esses óleos têm pouca quantidade de glicerol, baixo nível de colesterol no sangue, o que? Óleos vegetais. São pouco absorvidos no intestino, são pobres em ácidos graxos. Então, os óleos vegetais, né, que são
Os menos piores em relação aos saturados têm menos ácidos graxos, né? Como eu havia dito anteriormente, dos lipídios saturados, saturados e insaturados. Ok? A próxima. Colesterol e triglicerídeos são lipídios menos importantes na composição dos organismos vivos, pois eles são componentes das membranas plasmáticas mais importantes. Ajudam na absorção de impactos e no controle de temperatura corporal. E como matéria-prima, então, dentre as funções, além de reserva de energia, absorção de impacto e reserva, controle da temperatura, né? A pessoa mais gordinha, ela tem maior reforço ali para controlar, impedir a perda de calor. Devido à natureza polar, essas substâncias são transportadas na corrente sanguínea em estruturas denominadas lipoproteínas. A estrutura básica das lipoproteínas é idêntica, variando somente de tamanho e proporção entre os seus componentes. A fração proteica é composta por apoproteínas, enquanto que a parte lipídica é formada por colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios, conforme mostra a figura a seguir. Então, nós temos aqui a imagem de uma lipoproteína, tá? Composta aí pelo fosfolipídios, apoproteínas, colesterol e triglicerídeos. Então, esse arranjo característico se deve ao fato dos fosfolipídios da lipoproteína serem inteiramente solúveis em água, ou seja, polar? Não. B, serem solúveis em solução aquosa, ou seja, polar. C, possuir uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica, ou seja, antipática, anfipática. Não antipática, anfipática, sem os dois, né? Se daí comportassem como ácidos e bases, ou seja, serem anfotéricos. Não. Possuírem duplas ligações em suas estruturas, ou seja, serem saturados. Não. Possuírem a parte hidrofílica e hidrofóbica. Questão aqui sobre a representação simplificada da estrutura do fosfolipídio, nós temos a cabeça aqui polar e a cabeça que não é polar, né, saturação, caudas hidrocarbônicas. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostradas de 1 a 3. Qual bicamada apresenta muita fluidez? A 3, né, que tem aqui internamente a camada fosfolipídica, ou é 2? Camada fosfolipídica. E camada fosfolipídica aqui, hidrofóbica e hidrofílica. Então, terminamos aqui lipídios, nossa aula sobre lipídios, falamos as duas classificações, na verdade, as 5 classes de lipídios, glicídios, fosfolipídios, esteroides, esteroides, né, colesterol, hormônios, enfim, carotenoides e cerídeos, tá? Então, lembrando que os glicerídeos eles se subdividem em 2 tipos, insaturados e saturados. Os insaturados podem ser cis ou trans, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima.